O respeito não se apaga com um gesto grandioso. Ele sangra de forma silenciosa por meio de pequenos erros que você comete todos os dias, sem dar conta. Indivíduos que antes te respeitavam, agora só te toleram e você não compreende o motivo. A realidade é que existe uma lacuna entre ser apreciado e ser tolerado. Neste vídeo, exploraremos os 9 equívocos silenciosos que os mais proeminentes filósofos do poder apontariam como destruidores do seu valor social. Falhas que estão te prejudicando neste exato momento enquanto vê este vídeo. Você já teve a sensação de que as pessoas deixaram de te respeitar, mas não consegue lembrar quando isso começou sem que você notasse? A sua generosidade deixou de ser admirada e se transformou na sua maior vulnerabilidade. Há séculos, acordos Maquiavel que muitos começam a ignorar. Excesso de retenção pode ser interpretado como fraqueza. Você já notou como aqueles que mais são apreciados são muitas vezes os menos apreciados na tentativa de serem percebidos como uma pessoa benévola? Você está disponível para solucionar questões que não são suas. Faça favores sem aguardar retribuição. Negociação com sede antes mesmo de começar. O que parece ser virtude para você é interpretado como fraqueza por outros. Valor sem restrição equivale a valor nulo. É uma norma cruel do universo social, porém inalterável. Tudo que é excessivo perde valor e a generosidade não é diferente. O paradoxo identificado por Maquiavel corta como uma lâmina. Quanto mais você se esforça para demonstrar valor através da generosidade sem limites, mas transmite a ideia de que seu tempo, suas competências e sua atenção são desvalorizados. Reflita sobre seu círculo de amigos. Quem sempre afirma sim a todas as ofertas é mais estimada ou apenas utilizada? Não se engane. A questão nunca esteve na generosidade em si. Falamos da generosidade sem distinção, que não faz distinção entre quem necessita, quem merece e quem apenas se aproveita. Ao fornecer tudo a todos, você está expondo uma profunda insegurança, uma necessidade de aprovação que, ironicamente, provoca o oposto. Desprezo silencioso. Disponibilidade constante resulta em aumento da invisibilidade. A lição maquiavélica não consiste em renunciar à retenção, mas também em compreendê-la como uma ferramenta estratégica. Pense no monarca que distribui ouro todos os dias, que raramente concede favores. Qual deles é mais apreciado quando presta assistência? A generosidade técnica, orientada e esporádica tem relevância. Ela mostra uma opção, não uma necessidade. Transmita valor, não exija carência. Ela veda as falhas para evitar que outros te explorem. Experimente agora mesmo. Decidir rejeitar um pedido que seria normalmente aceito. Nota como a pessoa responde. As respostas te deixarão surpreso. A maneira como você distribui seu tempo é a sua moeda mais valiosa. A transparência como um engodo. Inicia-se a correção deste erro ao aprender a dizer não sem culpa e a direcionar sua generosidade apenas para aqueles que apreciam de verdade. É chocante como as pessoas se aproveitam da sua boa vontade e ainda te consideram fracas por isso. Se esse princípio de Maquiavel já te causou impacto, prepare-se para o próximo insight de um filósofo famoso, Nietzsche, que irá revelar algo ainda mais sutil e devastador. O segundo erro fatal. A cultura contemporânea exalta a fragilidade como simbólica de danos. Mas será que revelar suas fragilidades realmente te fortalece? Nietzsche confirma imediatamente em você um pequeno erro. A sinceridade inocente, a constante descarga de suas falhas, como se isso fosse uma qualidade. Quem expõe tudo acaba perdendo tudo. Nietzsche para ele. Expor suas fragilidades ao mundo não é virtude, mas um estímulo ao ataque. Recorda-se da última vez que expressou uma insegurança e posteriormente soube que isso foi utilizado contra você? Não ocorreu por acaso. Foi-lhe ensinado que ser transparente é ser genuíno, e que expressar suas inseguranças é demonstrado. Nietzsche interpreta essa situação como uma engenhosidade arriscada. Considere uma partida de pôquer. Você exibiu suas cartas para os demais participantes? Por quê, então, você precisa expor todas as suas vulnerabilidades sociais? Cada vez que você expressa suas incertezas durante uma reunião, reconheça seus erros antes que alguém perceba. Na genealogia da moral, ele alertou que as interações humanas sempre serão permeadas por disputas de poder, e a transparência total consiste apenas em desarmamento voluntário. Ou demonstre suas fragilidades como forma de apresentação. Está traçando um objetivo para si mesmo. O mundo não valoriza esse tipo de integridade. Ele vai investigar. Tente durante uma semana. Guarde suas incertezas para si mesmo ou compartilhe somente com alguém de sua confiança.
Observe como as pessoas começam a te tratar de maneira diferente. O impulso é inconsciente e inerente à natureza humana. Procuramos parceiros robustos, sem encargos. Examinar os limites daqueles que aparentemente foram fracos, não intencionalmente, mas movidos por um instinto de preservação da sociedade. O Instagram e as plataformas de mídia social te encorajaram a ser genuínos e expor suas fragilidades. No entanto, quem realmente se beneficia dessas plataformas? Os que aparentam inviolabilidade. Se as minhas palavras estão fazendo sentido para você, espere até ouvir o que Sun Tzu tem a dizer sobre o seu terceiro. O equívoco fatal ou visão nietzscheana é atroz, porém libertador. A sua essência não precisa ser a sua identidade exposta. Há uma distinção fundamental entre mentiroso e decidida estrategicamente sobre o que revelar. Uma pessoa respeitada não é aquela que nunca tem incertezas, mas sim aquela que sabe importá-las e transformá-las em fortaleza interior. A correção inicia com o entendimento de que privacidade não significa desonestidade e autoproteção. Compreender que sua história interna pode permanecer exclusiva, sem prejudicar sua integridade. Em outra perspectiva filosófica, Sun Tzu identificaria um terceiro erro destrutivo associado à previsibilidade absoluta. Isto claramente não representa fraqueza, mas sim pretendo que torne suas ações evidentes. Não é irônico. De acordo com Sun Tzu, você se tornou tão previsível que as pessoas não precisam mais te ouvir para prever o que você vai dizer. Sun Tzu recomenda: seja extremamente delicado a ponto de se tornar invisível. Você se tornou invisível, porém pelo motivo errado. Reflita sobre suas atitudes. Se você é previsível, torna-se invisível, já que as pessoas já sabem exatamente como você irá reagir a cada circunstância, antes mesmo de ela ocorrer. Trata-se de uma série de padrões que qualquer pessoa poderia identificar no ambiente de trabalho. Sempre fica até mais tarde quando ele lhe solicita. Em situações de conflito, ceder é sempre sua primeira escolha. Durante a discussão, você sempre busca um equilíbrio. Em grupos, você sempre desempenha a mesma função. Esta previsibilidade faz de você uma peça de mobiliário social. Presente, porém desconsiderado. É semelhante ao zumbido de um relógio de parede. Inicialmente, você percebe que, após um período, seu cérebro simplesmente filtra esse som contínuo. Sun Tzu viu há milênios que o que pode ser totalmente previsto pode ser facilmente burlado, manipulado ou, o que é pior, desconsiderado. A arte da guerra não se trata de batalhas, mas de táticas de influência. Nada reduz mais sua influência do que é antecipado em cada movimento pelos demais. Realize este teste na próxima assembleia. Assuma uma postura oposta às expectativas de todos, já que realmente acredito nela. Note como todos, de repente, comecem a prestar atenção. O paradoxo se refere à excessiva uniformidade comportamental. A sociedade contemporânea dá grande importância à consistência. As pessoas respeitadas mantêm um elemento de surpresa. Não devido à manipulação, mas devido à presença de camadas, sutilezas, complexidade, extrema predisposição à manipulação e à facilidade de manipulação. No entanto, quem é mais estimado? O indivíduo que sempre se comporta conforme o esperado, ou aquele que, por vezes, te surpreende com uma visão inesperada? A resposta não é em se tornar imprevisível, mas sim em cultivar o que Sun Tzu denominaria de imprevisibilidade estratégica e, de vez em quando, desafiar seus próprios padrões. Dizer não quando todos esperam uma resposta positiva. Divergir quando todos esperam a sua aprovação. Demonstrar que suas ações são decisões, não consequências. Tente hoje. Altere uma rotina a que todos estão habituados. Essa delicadeza suscita interesse, atenção e, finalmente, respeito. Você se esforça ao máximo para evitar conflitos. Selecione um instante para ser inflexível quando normalmente seria. Não por rebeldia, mas para restabelecer sua presença social. Se as minhas palavras estão abrindo seus olhos, prepare-se para o que Schopenhauer irá desvendar em seguida. Schopenhauer revela o erro 4, a harmonia que você devora. Prefira aceitar suas objeções ao invés de se expor a qualquer tipo de conflito. Schopenhauer destacou seu equívoco, sua repulsa por qualquer tipo de conflito. Como se a harmonia aparente fosse mais relevante que a genuinidade. Abster-se de qualquer conflito e praticar a autodestruição social. Quantas vezes você já experimentou aquela tensão no estômago? A sensação de ter aceitado algo contra sua vontade apenas para evitar tensão. Reflita sobre o amigo que sempre está de acordo com tudo. Quanto tempo você realmente dedica levando em conta a perspectiva dele?
Certamente não muito ponto você aceita desacordos. Acena com a cabeça quando discorda internamente. Aceita justificativas que sabem serem impróprias. Permite pequenas transgressões dos seus limites. Tudo em nome de uma aparente paz que, na realidade, está impedindo seu valor perante os outros. Em um mundo como vontade e representação, Schopenhauer aborda a vontade como base da existência. Não é virtude suprimir completamente sua vontade nas interações sociais, é negar sua própria presença no ambiente social. Ao recusar-se a ocupar esse espaço através do conflito necessário, você está transmitindo de forma implícita que minha visão, meus limites e meus valores não são dignos de defesa. Questione-se na próxima vez que discordar de um assunto relevante. Expresse sua posição com serenidade e objetividade, mesmo que isso gere um momento de tensão. Observe como o respeito por você se intensifica. A falha não reside na busca por harmonia, mas na sua interpretação como ausência de atrito. Paradoxalmente, a gestão eficaz do conflito produz mais respeito do que a concordância contínua. Conflito indispensável é a mesma coisa que respeitada. Ao demonstrar resistência adequada, as pessoas são obrigadas a notar a sua presença, respeitar os seus limites e apreciar a sua posição. Não é desapontante, não é? Anos buscando a paz a qualquer custo, apenas para perceber que isso pode estar minando seu valor social. A resposta schopenhaueriana não consiste em procurar o conflito, mas em admitir que ele é inescapável. Quando duas vontades diferentes se cruzam, é a sua contribuição para este encontro que confirma sua importância social. Entender que uma discordância bem expressa vale mais do que 1000 concordâncias sem sentido. A chave é a capacidade de discernir. Entender a diferença entre conflitos indispensáveis que defendem princípios fundamentais e conflitos supérfluos que apenas sugam energia. Um indivíduo estimado seleciona suas batalhas, mas nunca se ausenta completamente do palco. Se tudo que conversamos até agora fez sentido para você, não deixe de conferir o que está por vir. Os estoicos detectaram a seguinte falha. Como você se expressa? Esta autodepreciação verbal que derrota sua imagem internamente. Detectado pelos estoicos como uma autossabotagem verbal. Ao falar sobre si mesmo, você se escuta. Você já notou como suas próprias ideias são diminuídas antes mesmo de serem avaliadas pelos outros? Os estoicos compreendem que as palavras que proferimos influenciam nossa realidade, especialmente aquelas dirigidas a nós mesmos. A forma como você se autodeprecia é uma profecia que se autorrealiza. Observe o seu estilo verbal. Apenas suponho que posso ser enganado, mas não sou um perito. Você pede desculpas por falar. Subestima suas vitórias pessoais. Emprega a autodepreciação como uma falsa humildade e adiciona qualificações que debilitam suas declarações. Você se autossabota verbalmente antes que outra pessoa possa fazê-lo. É como cavar seu próprio buraco social e depois questionar por que ninguém te coloca no mesmo patamar que os outros. Em suas meditações, Marco Aurélio afirmou que temos o controle sobre nossas representações mentais da realidade. Os estoicos compreendem que a linguagem não se limita a expressar ideias. Ela os forma e os concebe. Ao expressar desprezo próprio, você não demonstra humildade. Está instruindo os demais a adotarem sua própria avaliação desfavorável. Tente durante um dia. Relate quantas vezes você se desvaloriza em diálogos. Você ficará surpreso com a quantidade. O processo psicológico é direto. As pessoas aceitam a avaliação que você faz de si mesmo. Ao diminuir constantemente o seu valor com palavras, você está estabelecendo o roteiro que os outros seguirão em suas interações com você. Não é humildade se autodepreciar. É uma orientação sobre como os outros devem te tratar. Isso não implica que você precise adquirir arrogância. Os grandes comunicadores não se vangloriam nem economizam. Eles simplesmente declaram claramente. O início da correção estoica é uma disciplina mental. Não se trata de presunção ou arrogância, mas de exatidão linguística e eliminação de qualificações supérfluas. Peço desculpas por perturbar, mas aprecio a sua atenção. Substitua apenas uma ideia porque tenho uma sugestão: é valorizar vitórias sem minimizá-las. Experimente este treino por uma semana. Remova todas as justificativas e qualificações do seu discurso. Note como as pessoas respondem de formas distintas a você. Epicteto recomendava uma distinção entre o que podemos e o que não podemos controlar. A sua narrativa verbal é algo totalmente sob seu controle.
Empregá-la contra si mesmo é uma renúncia injustificada de autoridade. Não se deixe enganar. Os algoritmos das plataformas de mídia social nos inundam com projeções de falsa humildade. Líderes proeminentes se expressam com clareza e verdade. Ver esses locais históricos já está alterando sua visão. Você está preparado? Burger vai desvendar um aspecto crucial de como você pode estar demonstrando seu valor social. 6 erros identificados por um erro de disponibilidade que reduz o valor. Quando foi a última vez que você atendeu uma solicitação, mesmo possuindo tempo suficiente? Ou sua agenda é um bem público que pode ser reivindicado por qualquer pessoa? Burger, o sociólogo da França, reconheceria um defeito estrutural em sua conduta. A disponibilidade constante, essa acessibilidade sem restrições, reduz consideravelmente seu valor social. Acesso sem obstáculos equivale a valor desprovido de peso. Bourdieu demonstrou falta de abundância criativa em todos os mercados, inclusive no mercado das interações humanas. Já reparou que as pessoas mais procuradas também são as mais respeitadas? Não é mero acaso. Você responde imediatamente a cada mensagem recebida. Constantemente está à disposição. Ao ser chamado. Ao primeiro pedido, organize sua agenda. Deixa seus planos de lado para satisfazer as necessidades alheias. Essa disponibilidade constante que você vê como prestativa é vista socialmente como falta de valor. Reflita sobre os restaurantes mais sofisticados. Não são apreciados apenas pela sua qualidade, mas também pela dificuldade em conseguir uma reserva. Em sua teoria do capital social, Pierre Bourdieu evidenciou que o valor de qualquer recurso, incluindo seu tempo e atenção, é influenciado em grande parte por sua escassez. O que é sempre acessível, sem obstáculos ou custos, é automaticamente desvalorizado pela percepção coletiva. Provoque-se. Não responda mensagens por algumas horas. Defina um dia da semana em que você está ausente. Desenvolva um método para analisar pedidos antes de aceitá-los. Não é por acaso que os indivíduos mais estimados em qualquer grupo social também são os mais difíceis de se alcançar. Não por presunção intencional, mas porque cultivamos a seletividade em relação a quem dedica seu tempo. Quais solicitações são atendidas? Quais são as obrigações que você assume? Tempo limitado, valor inestimável. Tempo farto, valor limitado. A cultura do sempre conectado nos habilitou a reagir de forma imediata. Contudo, observe os influentes. Eles gerenciam sua disponibilidade como um bem importante. A não correção em tornar-se inacessível, mas sim em implementar o que Bourdieu denominou de mecanismos de deficiência legítimos e definir restrições claras, como horários em que não responde mensagens, dias destinados a projetos pessoais, critérios para aceitar responsabilidades. Esta não é uma tática de manipulação, mas uma constatação sociológica concreta. Para ser apreciado, é necessário primeiramente valorizar seus próprios recursos, como tempo, energia e atenção, considerando-os finitos e importantes. De maneira paradoxal, essa seletividade não se reduz, mas sim amplia seu capital social. Essas descobertas já mudaram sua perspectiva sobre as interações sociais. Não deixe de ouvir o que Foucault tem a dizer. Analisado o erro 7 por concentrar-se em suas ações emocionais descontroladas. Quantas vezes você fez escolhas cruciais sob o impacto de emoções fortes e depois se arrependeu? Você identificaria um erro mais crucial em suas interações sociais? Como suas reações emocionais descontroladas. Esta perda de autoridade acontece quando você permite que suas emoções passageiras definam sua posição de rigidez social. Quem não tem domínio sobre suas reações, não tem domínio sobre sua realidade. Focou em interpretar suas reações emocionais como uma submissão ao poder disciplinar externo. Você demonstra participação em reuniões. Quando confrontado com frustração, expressa abertamente sua frustração, deixando que a ansiedade conduza seu tom de voz. Exibe descontentamento direto quando as expectativas não são cumpridas. Essas emoções que você julga apreciadas estão silenciosamente corroendo seu respeito social. Em Vigiar e Punir, Michel Foucault estudou como o poder se manifesta por meio do domínio dos corpos e atitudes. Ao permitir que emoções passageiras definam suas expressões, você está, em essência, renunciando ao controle próprio. O paradoxo, a forma mais essencial do poder pessoal, é revelado. Embora seja uma cultura atual célebre a expressão emocional como uma forma de liberação, ela se concentrou em entender que essa liberdade muitas vezes se apresenta como uma nova modalidade de submissão.
Ao agir de forma impulsiva, você se torna previsível, manipulável e, consequentemente, passível de controle. A resposta proposta por Foucault não é suprimir emoções, mas entender que a maneira como as manifestamos é uma decisão estratégica, e não uma fatalidade biológica. É criar um espaço de reflexão entre a percepção e a expressão. Consiste em converter a ocorrência em resposta. Não é a frieza que gera respeito, mas o discernimento. No entanto, Sartre consideraria um erro significativo na estrutura do seu ser social. Esta incessante procura por aprovação. Trata-se da habilidade de sentir intensamente enquanto faz escolhas conscientes sobre como, quando e onde expressar tais emoções. Entender que nem todas as emoções precisam ser expressas imediatamente. Algumas são mais potentes quando processadas internamente e posteriormente comunicadas com exatidão. Esta necessidade de validação externa, que ele classificaria como má-fé existencial. Sartre classificaria essa dependência de validação externa como má-fé. Observe incessantemente as respostas dos outros para ajustar sua conduta. Você procura aprovação em cada escolha. Muda de ponto de vista quando enfrenta oposição, ajusta seus gostos para se adequar à comunidade. Esta exigência de validação, que você confunde com sociabilidade, indica uma falta de autonomia existencial. Em O Ser e o Nada, Jean-Paul Sartre caracteriza isso como má-fé, uma negação da liberdade essencial que define a condição humana. Ao considerar seu valor à opinião alheia, você está renunciando ao papel fundamental da vida de estabelecer seu próprio sentido. A contradição é evidente. Quanto mais se esforça para obter, menos a obtenção. O respeito é concedido àqueles que demonstram autoconfiança, não por presunção, mas por integridade existencial, indicando que seu valor necessita de validação não externa. Você expressa uma insegurança essencial que prejudica a sua visibilidade social. O reconhecimento da angústia da liberdade é o início da correção existencial. Como Sartre se referiria a ela? Entender que somente você pode definir seu valor, assumindo total responsabilidade por suas decisões, preferências e valores, mesmo que isso implique em enfrentar a reprovação. Isso não implica ignorar críticas ou viver em reclusão social. Consulte-se a criação de um núcleo de autovalidação que se sobrepõe e ultrapassa avaliações externas. Trata-se da distinção entre aceitar opiniões e ser moldado por elas. Diferença entre apreciar conexões e depender delas para viver. Jung, contudo, notaria um erro ainda mais sutil em sua apresentação social: a falta total de enigma pessoal. Transparência excessiva que reduz seu poder arquetípico. Jung entendeu que desvendar todas as facetas do mesmo é diminuir a força da própria sombra. Você expressa cada pensamento que surge, descrevendo sua vida em tempo real, revela cada traço de sua personalidade logo no primeiro encontro, eliminando qualquer chance de descoberta gradual. Esta completa ausência de mistério pessoal que você considera ocasional está surpreendendo um elemento crucial do respeito pela curiosidade. Em suas pesquisas sobre arquétipos inconscientes, Carl Jung evidenciou como o enigma é um componente essencial da atração e do poder social. A sombra, que permanece oculta em nós, não é apenas o depósito de aspectos negativos, mas também a origem da profundidade que percebemos. O paradoxo de Jung é que, ao buscar ser totalmente compreendido, você se torna superficial psicologicamente para os demais. As pessoas tendem a dar mais complexidade, profundidade e valor ao que precisam estudar para entender. O respeito possui um componente de constante descoberta, a percepção de que sempre existem mais camadas a serem desvendadas. A não correção envolve a criação de artifícios ou falsidades, mas sim entender que você é intrinsecamente multifacetado e complexo, permitindo que diferentes facetas de sua personalidade se manifestem em variados contextos e relações. Compreender que nem tudo precisa ser expresso, esclarecido ou divulgado para ser autêntico. A lição de Jung é que o enigma não é criado, mas sim é acessível da complexidade específica do ser. Ele reconhece que mesmo você não domina todas as facetas de si mesmo e que essa viagem de autoconhecimento, quando compartilhada de maneira seletiva, gera não somente respeito, mas também uma conexão genuína. No entanto, Hannah Arendt nos conduziria a uma compreensão essencial da dualidade específica ao respeito nas sociedades humanas. Hannah Arendt distingue o poder como controle do poder como influência válida. Você associa o amor ao respeito. Em vez de buscar aprovação, busque atenção. Escolhe gostar ao preferir influências.
Essa incompreensão básica sobre as diversas formas de valor social estão na origem de todos os equívocos acima e explicam por que indivíduos honestos costumam ser os menos estimados em qualquer contexto. Em A Condição Humana, Hannah Arendt elaborou uma visão sofisticada do poder, não como força bruta, mas como habilidade para agir de forma coordenada. Ela claramente diferencia duas formas de reconhecimento social que muitas vezes confundimos: o afeto que se baseia na proximidade emocional e o respeito que se baseia na percepção de valor. O vislumbre alentejano, revelador, indica que essas duas formas de reconhecimento operam frequentemente em conflito. As mesmas características que provocam afeto instantâneo, disponibilidade contínua, extrema necessidade de interesse, podem destruir sistematicamente o respeito histórico. A resposta não está em decidir entre ser amado ou respeitado, mas em entender a economia única de cada indivíduo. O sentimento de afeto responde à sensibilidade emocional, enquanto o respeito responde uma prova de valor. O primeiro se desenvolve através do sacrifício. Paradoxalmente, o segundo possui limites bem definidos. A correção inicia com a questão: em cada contato, você procura carinho e respeito pelo passageiro. Os dois possuem suas posições, porém, confundem-los em uma existência social contraditória. Ser estimado, mas sem importância; incluído, mas desconsiderado. Uma pessoa realmente impactante cultiva os dois, mas entende a tensão necessária entre eles e faz escolhas informadas sobre qual deles deve ser priorizado em cada situação. Aristóteles via a virtude como um equilíbrio entre extremos, inclusive nas relações de poder. Contudo, Aristóteles proporia um método mais prático para aplicar essas correções na peculiaridade do poder no dia a dia, por meio de sua doutrina do equilíbrio virtuoso. Você se alterna entre extremos comportamentais, às vezes cede totalmente, outras vezes explode em assertividade excessiva. Transita da disponibilidade infinita para o desaparecimento total, da total transparência para o esoterismo absoluto. Esta inconsistência, essa ausência de equilíbrio comportamental, indica imaturidade social e prejuízo ao seu respeito. Em Ética Nicomaco, Aristóteles modificou o conceito revolucionário de virtude como um equilíbrio exato, não a falta de qualidades opostas, mas a sua integração consciente. A coragem não é aquele que nunca experimenta medo, mas aquele que sabe distinguir entre a audácia e a covardia. A perspectiva de Aristóteles aplicada às relações de poder é altamente prática. Cada atitude que provoca respeito deve ser equilibrada como um equilíbrio virtuoso. A assertividade equilibrada entre agressão e passividade, a clareza entre exposição e segredo, e a disponibilidade equilibrada entre isolamento e submissão. A correção inicia com pequenos ajustes em atitudes diárias, respondendo a mensagens no momento adequado, não de forma instantânea nem dias depois, e compartilhando vulnerabilidades de forma seletiva, nunca de forma irresponsável. E opinar com serenidade quando necessário. Não se deve evitar todos os conflitos nem procurá-los. Está perfeitamente ajustado e refinado. O indivíduo influente não é aquele que destaca características individuais, mas sim aquele que combina características que parecem opostas. Firmeza com amabilidade, confiança com humildade, independência com ligação. Este equilíbrio aristotélico é evidenciado em cada interação e é particularmente crucial no contexto profissional contemporâneo, onde as dinâmicas de poder assumem contornos específicos. Conforme Weber notário, Weber via seu escritório como um campo de batalha entre legitimidades rivais. Você não distingue entre posição formal e influência concreta. Você acredita que títulos definem poder? Segue somente normas claras, desconsiderando códigos ocultos. Não consegue identificar alianças informais. Essa ignorância sobre as dinâmicas ocultas do poder organizacional está prejudicando sua habilidade de controlá-las de maneira eficaz. Na análise de Max Weber sobre os tipos de autoridade, ele claramente se diferenciou da autoridade formal, fundamentada em posição, da autoridade carismática, fundamentada em atributos pessoais, e tradicionais, fundamentada em tradições. O local de trabalho contemporâneo representa uma complexa intersecção desses três tipos, onde o organograma oficial muitas vezes se afasta do mapa real de influência. O conceito fundamental de Weber é que cada entidade tem dois sistemas distintos: o oficial, com seus cargos e procedimentos oficiais, e o vívido, com suas alianças informais e normas não formalizadas. O verdadeiro respeito não surge ao seguir cegamente o primeiro, mas ao manejar o segundo com habilidade. A correção inicia-se com uma observação sociológica que autoriza centros reais de influência,
independentemente de títulos. Identificar diálogos obrigatórios que ocorrem fora de encontros formais. Entender as normas não expressas sobre comunicação, discordância e iniciativa na sua cultura organizacional particular. Não é sobre cinismo ou manipulação, mas sim sobre alfabetização social. A habilidade de interpretar e reagir ao ambiente como ele realmente é, não como ele é oficialmente apresentado. Compreender que o respeito profissional não se origina apenas de habilidades técnicas, mas também de concordância com valores culturais implícitos. No entanto, na era digital, essas dinâmicas ganham novas configurações. Byung-Chul Han refletiria de maneira silenciosa como a presença de sua digital está formando seu capital social. Muitas vezes sem que você note. Byung-Chul Han enxerga as redes sociais como a nova plataforma de monitoramento voluntário. Você compartilha sem moderação, reage impulsivamente a provocações virtuais, procura por meio de curtidas, revelando aspectos pessoais e íntimos de sua vida profissional. Esta administração imprudente da presença digital que você vê como natural está gerando um arquivo constante de retorno que, silenciosamente, destrói seu capital social. Na sociedade da transparência, Byung-Chul Han examina a transição de um sistema de monitoramento externo para uma autoexposição voluntária. O paradoxo que ele apontou é que essa transparência digital não representa liberdade, mas uma nova forma de controle, na qual cada indivíduo se torna ao mesmo tempo vigiado e prisioneiro de seu próprio sigilo público. A percepção fundamental é que o ambiente digital não seja meramente um reflexo do mundo real, mas um espaço separado, com suas próprias regras de percepção e persistência. Embora as interações presenciais sejam rápidas e contextuais, o conteúdo digital é duradouro e desvinculado, sendo muitas vezes apreciado por indivíduos que não têm qualquer conhecimento das circunstâncias originais. Inicia com a compreensão da assimetria essencial do ambiente digital, a facilidade de produção em contraste com a inviabilidade de controle após a divulgação, e adotando o que Rand denominaria como direito à opacidade. A relutância estratégica em converter cada pensamento e vivência em conteúdo acessível ao público não implica falsidade ou inexistência, mas sim uma seleção consciente. Entender que a sua presença online é invariavelmente uma construção e que você tem a liberdade de decidir quais aspectos deseja mostrar a quais públicos e em quais benefícios deseja se preocupar. No entanto, nos levaria a ponderar sobre um ponto crucial: o custo existencial de buscar respeito, um custo inescapável que poucos estão preparados para aceitar. Kant nos recordaria que um poder sem princípios é simplesmente uma manipulação mascarada. Você está se movimentando entre extremos éticos. Agora, condene qualquer estratégia de influência como manipulação, ou implemente táticas sem levar em conta sua ética pessoal. Não distingue influência legal de controle. Entre a engenhosidade e o cinismo, ela oscila. Essa polarização ética está obstaculizando uma fusão madura entre eficácia e integridade. Em seu imperativo categórico, Immanuel Kant fornece uma orientação ética clara. Já de forma a tratar a humanidade, seja em sua própria pessoa ou na de outra pessoa, sempre como um objetivo e nunca como meio. A distinção fundamental de Kant para as relações de poder éticas é a diferença entre tratar as pessoas como objetivos em si mesmas ou apenas como meio. Aqui, a percepção é que a influência legítima e a manipulação não são necessariamente diferenciadas pelas estratégias utilizadas, mas sim pela intenção oculta e pelo respeito à autonomia alheia. A primeira valoriza e protege a liberdade dos outros. A segunda tenta contornar ou subverter a primeira. A correção de Kant inicia com esclarecimento de propósito. É questionar se, além de funcionar, isso também respeita a dignidade e autonomia alheia. E entendo que as estratégias de influência podem ser éticas quando claras em seu objetivo e respeitosas em sua execução. Não se trata de renunciar a todo pragmatismo por um idealismo ineficiente, nem de descartar toda a ética em prol da eficácia. É procurar o que Kant denominava como reino dos fins, um ambiente social onde influência e respeito coexistem, onde eficácia e ética se fortalecem e se complementam. No entanto, Hegel nos auxiliaria a entender as características finais essenciais.